Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark. Hoje aqui eu tenho um convidado que fala do meu coração. Estou falando de Celso Rafael, que é o diretor-geral da Lotus Global Marketing, que é uma empresa responsável por algumas propriedades incríveis, mas para aquela que é a propriedade da minha vida, como vocês bem sabem, que é o Snoopy. Então a gente vai falar um pouco de Snoopy também, dos 75 anos dessa propriedade, mas falar de licenciamento, falar das outras propriedades que o Celso e a Lotus tocam no Brasil. Celso, que alegria ter você aqui. Obrigado por você ter aceito esse nosso convite. Fábio, é um prazer estar aqui com você, com seu público, e vamos lá seguir com esse bate-papo. Que bacana. Então, queria começar primeiro escutando um pouquinho dessa trajetória aí de uma vida dedicada ao licenciamento. É uma vida mesmo, desde os 17 anos, ainda na época de universidade, a gente está nessa área do licenciamento, né? Eu comecei com Maurício de Souza, lá atrás, como um assistente e tudo mais, era quase o contínuo office boy dele lá e tudo. Surgiu a oportunidade de me juntar ao estúdio lá do Maurício, e lá foi a minha escola do licensing. Eu fiquei na Maurício de Souza Produções por 11 anos, trabalhando lá com ele, e uma excelente escola, né? A gente aprendeu muito lá, Maurício é meu mentor, e fui crescendo na empresa, na organização, né? De assistente, a gente foi subindo e tudo mais, chegando à gerência e à diretoria, ajudando o Maurício aí a não só trabalhar o licenciamento no Brasil, mas também na internacionalização das propriedades dele, né? Então, assim, muito feliz de ter o Maurício aí como parte da história, e foi um belo início de carreira. E aí depois? Bom, a partir daí, né, eu fui para o outro lado da mesa, aprender um pouquinho com os importadores, que era até um licenciado na época. Ele trabalhava a fralda da Turma da Mônica, que aliás é um produto, né, campeão até hoje. Trabalhei 2 anos por lá. E aí a gente costuma dizer que quem é picado pelo licensing acaba voltando, viu, Fábio? E aí eu tive que voltar para o licensing. Recebi o convite para voltar, acabei comprando uma participação numa empresa, na época se chamava Character Licensing, trazia muitos personagens lá de fora, trazia Alf, o E Teimoso, várias marcas aí conhecidas, né, de conteúdos importantes na época. Eu comprei uma participação nessa empresa e a partir daí toquei meu próprio negócio, né? Nos juntamos na época Character com a Exim Licensing, né? E aí essa união deu muito sucesso aqui no Brasil. A gente conseguiu aí fazer um trabalho excelente em termos de trazer novas marcas para o Brasil, de resultados também. E aí eu tive a oportunidade com o grupo Exim de ficar como vice-presidente do grupo, assumi essa posição, fui morar em Miami, cuidando da América Latina toda, né? Trabalhei 8 anos lá em Miami, mantendo a empresa aqui no Brasil, contratei um executivo para tocar, e aí decidi voltar, foi um pouco antes da Copa do Mundo aqui no Brasil, voltei para continuar tocando a Exim, né? E hoje nós somos Lotus Global, como você falou. Na verdade foi só um rebranding que a gente fez, né? Mudamos de Exim para Lotus. E então a gente conta aí que a nossa história no mercado são 35 anos aí trazendo marcas, representando esses personagens maravilhosos aí, trazendo para o público brasileiro. 35 anos. 35 anos, Que é uma maluquice. vida. Fala um pouquinho das propriedades que vocês têm hoje no Brasil. Olha, a Lotus, o nosso DNA, a gente sempre trabalhou muito com propriedade pré-escolar, tá? Pré-escolar é um dos nossos focos em termos de marcas. Nós já temos aí uma longa trajetória com marcas pré-escolares. Se eu for enumerar aqui, é uma série delas, eu vou só dar algumas das últimas. O Barney, na época, era Hit Entertainment, hoje ele pertence à Mattel, né? Nós participamos de trazer a Peppa Pig para o Brasil também. Na época, a empresa se chamava E1 Entertainment One, da Inglaterra. Nós trouxemos Peppa para o Brasil. Hoje pertence à Hasbro, né? Então você vê os grandes grupos aí vão comprando as marcas, né? Incorporando essas marcas nos seus portfólios, né? A gente trouxe também, através de uma pesquisa que fizemos na Coreia, Baby Shark,
né? Então o conteúdo foi Ou seja, você é responsável pelo Baby Shark nos aquela nossos música ouvidos. maravilhosa que, né? Aquele chiclete lá que não sai da cabeça de ninguém, é isso aí, porque Baby Shark no início era só essa música, né? Depois vieram mais conteúdos, mais séries e tudo mais. Exato, a gente participou um pouquinho desse processo também, né? E hoje, nessa área, a gente trabalha com Bluey, que é da BBC, que é um fenômeno, é um sucesso Bluey aqui no Brasil. Nós temos também Pocoyo, que é uma marca maravilhosa, uma marca bem, bem interessante. Então, o nosso foco continua sendo, né, uma das áreas é pré-escolar. Você mencionou, né, o nosso foco hoje é falar um pouquinho do Snoopy. O Snoopy é dono desse carinha aqui, ó. Que bom, bom saber disso. É muito bom saber disso. O Snoopy é fantástico, maravilhoso. A gente vai dividir algumas informações com você. A gente já está com a marca aqui no Brasil há 8 anos, representando. A empresa se chama PWW, que é Peanuts Worldwide. Tá? Então a gente representa a Peanuts aqui no Brasil para a área de licenciamento. A Peanuts ela faz toda a parte de comercial, né, dos negócios do Snoopy e marketing, e nós representamos a Peanuts aqui no Brasil. Além disso, a gente trabalha também com Moranguinho, que é uma marca também que está, né, na cabeça das mães, jovens mães, das meninas aí. Moranguinho é uma marca maravilhosa, a gente trabalha com eles já há mais de 20 anos, tá? Moranguinho. E queria também destacar o Chaves e Chapolin, que é uma marca fantástica. A gente tem feito muitos negócios com a turma do Chaves, que está em várias plataformas e tudo mais. Então, essas são aí as 4, 5 marcas principais que a gente representa, né? O portfólio é mais extenso do que isso, mas para focar, né, um pouco, a gente destaca essas. São marcas praticamente imortais, né? São. Incrível. Não poderia deixar de falar um pouco de Snoopy, né? A gente está celebrando 75 anos dessa propriedade absurda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que vocês têm feito de Snoopy aqui no Brasil. Tá, olha só, o Snoopy, você falou bem, esse ano é o ano da comemoração dos 75 anos, né? E esse é um projeto, na verdade, que a Peanuts trabalhou no mundo inteiro com muito carinho, né? Até porque não é qualquer marca que tem essa história e que tem essa longa trajetória, né? O Snoopy começou há 75 anos lá atrás. O criador Charlie Schulz, ele desenhou as tirinhas por 50 anos. Quer dizer, ele fez isso baseado nas situações do dia a dia, né? Naquelas situações que ele vivia e tudo mais, né? Então, antes de falar um pouquinho do comercial, eu queria só dar uma geral sobre a turminha do Snoopy, né? Na verdade, a gente tem o Charlie Brown, todo mundo conhece também, né? E a gente costuma dizer, né? O Charlie Brown, ele é aquilo que a gente poderia falar aqui no Brasil, ele é o perdedor, mas ele é o perdedor que nunca desiste. Ele está sempre tentando, e uma hora ele consegue e tudo mais, né? O Snoopy é um sonhador, né? O Snoopy é aquele que sonha e tudo mais e que permite, né, que a gente traga esses sonhos e transforme em realidade, né? E o restante da turminha toda, né? O Linus é um filósofo, cada um tem uma característica, né? E o que transforma essas marcas, esses personagens, né? Essa marca num grande sucesso é que, veja, Snoopy, na verdade, ele é atemporal. O que eles vivem e tudo mais, que era lá da época do Charlie Schulz, lá atrás, 75 anos atrás, são situações cotidianas de hoje, se a gente parar para olhar. São situações simples, né? Mas elas têm um engajamento muito forte com o público, né? O público se identifica com esses personagens e tudo mais. Então, assim, trabalhar com Snoopy é um prazer, né? A gente precisa tomar muito cuidado na estratégia, né? Os produtos têm que ser os produtos adequados e tudo. E a gente tem feito muita coisa com a marca, tá? Você já deve ter ouvido falar um pouquinho no ABCDE do licenciamento aí, né? A gente costuma brincar, a parte de alimentos, e a gente tem um case aí bastante importante para comentar em alimentos. A gente tem um projeto já de alguns anos com a Cacau Show, que lançou aí uma primeira Páscoa do Snoopy, a gente arrebentou de vender. E já estamos aí já fizemos a segunda Páscoa esse ano, vamos para a terceira, e também lançaram produtos de linha, né, da Cacau Show, além de Páscoa. Então começou como um sazonal,
para esse período de Páscoa e já está se transformando, foram colecionáveis do Snoopy e tudo mais. Não sei se você acompanhou ou não. Seguramente. Mas esgotou, foi um grande sucesso, né? E o público curtiu bastante. As miniaturas colecionáveis, os personagens todos. Então, nessa parte de alimentos, e vem mais coisa por aí, viu? A gente está agora para exatamente fechando parte de sucos, iogurtes, tem categorias importantes que estão se juntando ao programa de licenciamento, tá? Aí vem a parte de brinquedos, né? Então a gente tem alguns negócios em brinquedos, como pelúcias do Snoopy, a gente tem os jogos quebra-cabeças com a Grow. Então o Snoopy está crescendo, um dos nossos focos hoje é explorar mais e melhor o público infantil, né? E esse público está se engajando cada vez mais através das mídias sociais. Lá atrás era a tirinha, né? A tirinha cômica, a tirinha impressa, e hoje mídias sociais é que nos ajuda a chegar no público infantil, né? Então, brinquedos a gente tem crescido bastante, tá? Aí eu destacaria a categoria de confecções e acessórios. Essa Snoopy é imbatível. Essa é número 1, né, nos nossos negócios, na nossa carteira, né, de clientes. E aí a gente trabalha com todas as grandes redes de varejo. A gente costuma chamar de DTR, né, que é Direct to Retail, tá? E aí a gente tem negócio com todas as grandes redes, Riachuelo, Renner, C&A, Pernambucanas, todas elas, né? A gente segmenta bastante para que tenham produtos para todos os tipos de público, para todos os segmentos de mercado, né? E o Snoopy nessa categoria, ele é campeão. A gente lançou campanha dos 75 anos com todas essas empresas, tá? De confecção. Então, essa categoria para a gente ela é uma categoria bastante importante. Aí tem a parte, né, do que seria o D, aí os diversos todos, vem a parte de volta às aulas, material escolar, papelaria. Aí a gente tem Tilibra, um parceiro de mais de 15 anos com o Snoopy, toda essa linha dos cadernos e tudo mais, agora com escrita também. A gente também tem um DTR com a Calunga, com o Snoopy. Ou seja, tem uma linha bastante grande trabalhando o personagem, mochilas, a gente cobre toda essa categoria, a gente sempre faz no nosso calendário, volta às aulas é bastante importante, né? E, além disso, a gente está explorando bastante hoje também a categoria de cosméticos e perfumaria. Nós fizemos esse ano um projeto bastante interessante, que foi uma parceria com uma empresa de cosméticos chamada Cia Beauty. A Cia Beauty conosco e junto com a Ticiane Pinheiro, a gente fez uma collab com ela, né, para produtos de cosméticos com o Snoopy, com a Tici fazendo a divulgação. Ela também é uma das fãs do personagem, uma das fãs da marca, né? E foi super bem, a gente acabou de lançar agora. Se você for no ponto de venda como a Raia Drogasil, Grupo RD e tudo mais, você vai ver, a gente acabou de lançar um batom do Snoopy, com a embalagem, a famosa casinha do Snoopy e tudo mais. Acabou de ser lançado e a gente acredita que vai ser um grande sucesso. Essa collab foi lançada há cerca de 6 meses atrás. Então essa também é uma categoria que a gente está expandindo. Além disso, a gente fez também promoção com a WeCoffee, né? É um projeto aí, balão de ensaio, para depois a gente ver como uma cafeteria do Snoopy, que está nos nossos planos de desenvolver esse projeto, né? E dando uma palhinha para você, a gente tem um grande projeto que acho que o público vai adorar. Nós estamos trabalhando já hoje numa exposição imersiva do Snoopy. Eu não posso dar muitos detalhes, o que eu posso dizer para vocês é que ela vai estar em São Paulo, né, estreando a partir de junho do próximo ano, devendo ficar alguns meses em São Paulo e depois a gente roda o Brasil inteiro. E essa exposição deve trazer originais do Snoopy, coisas que nunca vieram para o Brasil, né? E a gente vai contar essa trajetória, essa história dos 75 anos da marca. Incrível. Eu vou estar lá no primeiro lugar da fila, até porque um dos meus sonhos de vida é conhecer o museu do Charles lá na lá Califórnia. Em Santa Rosa, lá, né? Isso. Então, como eu ainda não fui para lá, eu vou... Fábio, olha, quando você tiver a oportunidade de programar sua viagem para a Califórnia, por favor, nos avise. E tudo que a gente vai, obviamente, te apresentar lá para você ser recebido no museu
do Snoopy, né? Obrigado. O pessoal, a empresa lá que cuida chama-se Creative Associates, eles têm uma ligação ainda, né? A Jeannie Schultz, que, né, era casada com Charlie Schultz, ainda está lá, super ativa, trabalhando, esse pessoal cuida das aprovações de produtos, de vários negócios. Então, assim, quem puder ir lá é inesquecível. Imagino. Mas para quem não puder ir, a gente está trazendo algumas coisas para o Brasil para Muito contar legal. um pouco dessa história, dessa trajetória maravilhosa, né? Sensacional. Eu queria propor agora, até porque eu acho que tem muita gente que assiste a gente que deve ter pensado ou considerado algumas vezes na vida, na sua gestão de negócio, em fazer licenciamento. Sim. E eu queria trazer os bastidores, como é que é esse processo, desde o momento em que vocês vão para as feiras, identificar essas propriedades, Sim. que vocês arriscam em comprar alguma dessas propriedades para o Brasil, Uhum. até o momento onde elas, de fato, têm um sucesso e vocês começam a ter pessoas interessadas, até para as pessoas entenderem como é que funciona, inclusive, a parte de remuneração dentro do negócio delas, para, enfim, para quem está nos vendo, eventualmente fala, pô, acho que licenciamento faz sentido para minha marca, para o meu produto. Legal, legal. Acho que você comentou bem, né? O início do processo todo é essa garimpagem aí que a gente faz de pesquisa e tudo mais, de que marcas estão chegando no mercado, que estão sendo lançadas. É claro que existem aquelas clássicas, que estão aí há muitos anos, né? Que a gente também está sempre olhando, né? Essas oportunidades. Essas normalmente já têm parceiros no mercado, não é sempre que a oportunidade se apresenta, né? Mas a gente está sempre alerta, né? E você disse bem, nós viajamos para todas as feiras de licenciamento. Acabou de acontecer 2 semanas atrás em Londres, que é uma das maiores, a maior do mundo é em Las Vegas, né? Acontece sempre em maio, todos os anos, essa feira, e a gente vai para lá exatamente para entender que marcas novas estão chegando. O mercado ele pede muito quais as novidades, né? Os clássicos sempre têm espaço, sempre vão ter sua participação, seu share aí de mercado, né? Mas as novidades são muito importantes também. Elas trazem oxigênio, vamos dizer assim, né, para o mercado como um todo. Então a gente vai para as feiras exatamente com o olho dizendo, olha, eu quero uma marca para meninos, né? Faz tempo que não tem nada para meninos novo e forte, ou meninas, ou por target. Então a gente já vai com alguma sinalização daquilo que nos interessa em termos de portfólio, né? Cada empresa, como a nossa agência de licensing, tem um portfólio e se posiciona de uma determinada maneira no mercado, né? Então a gente sai para buscar lá fora essas marcas e aqui no Brasil também, tá? Tem muita marca nacional, né? Despontando aí para potencial licenciamento e tudo mais, né? Então tem também pesquisa aqui no mercado brasileiro. Aqui é mais fácil porque as coisas chegam até nós, né? Lá fora você precisa realmente garimpar e pesquisar, né? Então a partir do momento que você fecha com uma determinada marca, né, primeiro essa marca pede para a gente um plano de marketing. Ela fala, bom, como é que você trabalharia a minha marca? Como é que você vai com esse conteúdo que eu tenho? Então o dono da marca, o dono da propriedade, como a gente chama, ele é responsável por divulgar, por gerar exposição para a marca. Então, toda a parte de conteúdo que eles desenvolvem, seja série para TV, sejam pílulas para outras plataformas e tudo mais, né? Hoje os formatos são muito diferenciados, né? Eles desenvolvem e a gente auxilia, né, na colocação desses conteúdos nas diversas plataformas aqui no Brasil. Hoje tem uma mudança grande, no passado dependia-se muito de TV aberta, aí veio o cabo, né, e agora a gente está falando aí dos streamings e tudo mais, YouTube, uma plataforma bem importante para divulgação de marcas. Então, em princípio, esse trabalho todo de exposição da marca compete ao dono da marca, ao dono do IP. Né? A gente auxilia e indica quais são as melhores plataformas, vamos assim dizer, né? E com base, então, nesse plano de marketing inicial que a gente desenvolve, ali a gente já detalha qual é a estratégia, que categorias fazem sentido. É claro que é uma troca, viu, Fábio? É uma troca de informação, porque o dono da marca conhece o DNA da marca e divide conosco toda essa apresentação. O que a gente faz é customizar isso para o Brasil. Tá? Então a gente já pega uma base do que eles estão fazendo lá fora e customizamos aqui para o mercado brasileiro. Aí com base nisso, então a nossa equipe sai para prospectar.
Olha, essa marca, por exemplo, é um pré-escolar. Falei bastante aqui de pré-escolar. Então, pré-escolar, né, um dos pilares do programa de licenciamento pré-escolar é brinquedos. Então, obviamente, brinquedos está lá no centro da estratégia, né? Quais são as categorias que a gente vai explorar aqui, né? E o Brasil tem uma indústria brinquedeira muito forte, né? Tem países aí da América Latina que não tem, depende do produto só importado. Aqui no Brasil, o produto importado é importante, mas normalmente chega caro. Então a gente faz uma estratégia híbrida, né? Importado mais produtos locais, sem canibalizar, de uma forma bem racional, vamos dizer assim, que faça muito sentido, né? Então a gente detalha essas categorias todas e vamos prospectar essas indústrias, esses parceiros em potencial. Como eu falei, pré-escolar, normalmente você começa com produtos editoriais, né, que ajudam na exposição, na divulgação, brinquedos, festas, algumas categorias que têm, né, uma relação direta. Depois disso vem a segunda etapa, aí vem confecção, vem outras categorias que a gente pode trabalhar uma marca, no caso pré-escolar, que eu estou usando como exemplo aqui, né? E aí, então, só para as indústrias que ainda não têm conhecimento, né? Isso é um ponto até que eu queria destacar aqui, se você me permite. Claro. A gente está em busca de novos parceiros, né? Existem aqueles que já fazem licenciamento há 20, Sim. 30 anos e já, né, gozam desse benefício de trabalhar com uma marca licenciada forte, que abre canais de distribuição, que abre espaço, né? Mas a gente está sempre buscando novas empresas. E não importa o tamanho, viu, Fábio? Às vezes uma pequena faz muito sentido para o projeto, né? Então não importa, não precisa ser só as grandes já e tudo mais. É uma empresa que tenha uma boa capacidade de desenvolvimento de produtos, uma boa distribuição, bom marketing, né? É isso que a gente busca. E para que essas empresas novas que ainda não conhecem, né, o trabalho, basicamente, né, todo o contrato de licenciamento ele tem uma garantia mínima. Essa garantia mínima, apesar da nossa experiência de saber mais ou menos quanto pode gerar cada categoria, ela sai da projeção do cliente. Então, ele faz uma projeção para a gente. Olha, estamos discutindo um contrato de 2 anos. Tá? É a média dos contratos aí. Claro que quando é um contrato com molde, um investimento maior, pode ser 3, 4 anos. Mas e 1 ano é muito pouco tempo. Sim. Então, normalmente 2 anos é uma média, tá? 2, 3 anos. A empresa faz uma projeção do que ela espera vender, dos itens que a gente está negociando em contrato. Uma parte dessa projeção vai como garantia mínima, que é paga durante o contrato. É tipo um conta corrente no contrato, né? E aí a gente negocia um royalty, né? E o royalty também depende de categoria, tá? Então, assim, nas principais categorias, o royalty normalmente ele está entre 10% e 14%. A média é 12% de boas marcas, tá? Então, boas marcas, 12%, 14%. Se a marca, obviamente, é mais fraca, tem uma exposição menor, o royalty pode ser menor também, para que essa marca consiga... viabilize e consiga penetração no mercado. Simples assim, né? Existem categorias que trabalham com royalty menor em função de volume. Você pega, por exemplo, alimentos. Então, alimentos a gente está falando entre 2% e 5% no máximo. Porque a margem é menor também, né? Exatamente. Margem menor, volumes muito maiores e tudo mais. Então, não é o royalty, como eu falei, de 10 a 14 e tudo mais. Não funciona por aí, né? Então, depende da categoria, é um royalty. Esse royalty também é estabelecido em contrato. E a empresa, então, desenvolve os produtos, recebe todos os materiais, né? Nós temos uma equipe a gente chama de Brand Assurance, que é, na verdade, toda essa parte das guias de estilo, Style Guide. A gente educa, vamos dizer assim, a empresa, como que ela pode explorar esse material disponível para ela, né? Todos os ícones, os fundos, porque se você olhar, né, todos os produtos têm uma identidade visual, né? São temas às vezes desenvolvidos e tudo mais, mas você olha no PDV lá, tá lá, você já sabe, olha, essa aqui é do Snoopy e tudo, são as cores e tudo que a gente usa. Tudo isso é através de uma guia de estilo que a gente fornece para o parceiro, né? E a gente auxilia o parceiro nesse desenvolvimento de artes e todo o desenvolvimento do produto em si. Aí ele lança o produto, começa a pagar royalties mensais para a gente, deduzindo sempre o que ele antecipou. Então, ele paga uma parte da garantia mínima na assinatura do contrato, o restante é dividido ao longo do contrato, né? Então, pode ser dividido em algumas parcelas, até para não pesar muito de início, porque, na verdade, a empresa sempre tem um custo alto de entrada,
de desenvolvimento de produto e tudo mais, né? Sim. Então, assim, em linhas gerais, é assim que funciona o licenciamento. E realmente, aqui, para o seu público aqui, eu queria dizer o seguinte: empresas que estejam pensando em entrar no licenciamento, por favor, falem conosco, falem com as agências e tudo mais, porque a gente precisa realmente de mais parceiros e tudo. O licenciamento é uma excelente ferramenta de marketing, né? Para conquistar aí share de mercado, para conquistar espaço no PDV, né? E a gente costuma dizer, o royalty ele não é um custo, ele vale quanto pesa. A marca te entrega, né? É exatamente aquilo que ela está te cobrando, ela vai te entregar em volume e tudo mais. Esse que é o próximo ponto que eu queria entrar. Pela experiência Uhum. tua, desses mais de 30 anos no mercado, Uhum. estatisticamente, uma marca que tem um licenciado, ela vende mais do que uma sem um licenciado? Olha, sim, com certeza. É claro que tudo vai depender da marca Sim. e tudo mais, mas com certeza, sim, o licenciamento ele tem um apelo emocional muito forte, tem demanda, né? Então, qualquer conteúdo, qualquer propriedade intelectual que esteja se destacando no mercado, né? Ele gera uma demanda. Né? O pessoal às vezes me pergunta, Fábio, assim, né? Como é que vocês definiriam um licenciamento? O que é licenciamento, né? É autorizar a empresa a usar a marca? Legal, mas eu queria ir um pouquinho além. Na verdade, né, o nosso objetivo, né, como empresas de licenciamento, é colocar, né, é fazer com que a criança tenha acesso, né, aos personagens que ela curte, que ela gosta, crianças e adultos também, hein? E tudo, não é só criança, não. Né? Que o consumidor tenha acesso, né, a produtos de qualidade aprovados, né, daqueles personagens que ele curte, seja, né, na qualquer telinha, qualquer plataforma e tudo, aquele conteúdo que ele gosta. Né? Então a gente precisa ter dar essa oportunidade do consumidor, né, poder ter experiência com o produto. Então, quando você vê uma criança com uma pelúcia do Snoopy, aquilo significa muito para ela, né? Significa muito para ela. Então, o licenciamento é transformar esse sonho, tirar o personagem daquele mundo que ele está acostumado a acompanhar de longe, né? De alguma maneira, trazer ele para a realidade do dia a dia do público consumidor, né? Ou seja, oferecer esses produtos de consumo, né, que trazem essa experiência com o personagem. É isso, basicamente é isso. Vou te pedir para você agora contar alguns cases de sucesso e outros de insucesso que você teve. Você tinha comentado aqui que você tinha algumas boas histórias para contar e eu queria ouvir um pouquinho delas. Eu vou contar. Eu comentei sim com você, Fábio. Na verdade, eu acho que a gente aprende mais, às vezes, com insucessos, Com viu? certeza. Com alguns erros e tudo mais. Então, eu aprendi uma lição muito interessante lá no passado, há vários anos atrás. Nós representávamos a Nickelodeon, que hoje é do grupo Paramount. Sim. Né? Então a Paramount faz direto o seu licenciamento e tudo mais. Na época era o canal Nick, o canal a cabo, e nós, né, representávamos a Nickelodeon aqui no mercado brasileiro. E aí, na época, eu e minha sócia fomos, né, para um workshop da Nickelodeon em Nova York. Estavam os agentes do mundo inteiro. E eles apresentaram ali naquela oportunidade um trecho bem interessante, assim, foi cerca de 2 minutos, não foi mais do que isso, de uma nova animação que seria lançada no mercado. Né? Era o Bob Esponja. Não tinha sido lançado ainda, a gente estava vendo em primeira mão. Né? Ia ser lançado e tudo mais. Eu olhei aquilo, achei, nossa, uma esponja amarela, calça quadrada, vive no fundo do mar, no abacaxi. Meu Deus do céu, como é que você linka tudo isso, né? Você cria tudo isso. Olhei e falei, meu Deus, acho que isso aí não vai. Acho que esse vai ser difícil, né? Emplacar e tudo mais. Ainda bem que a gente já representava Nickelodeon, que eu não tive que realmente assinar lá o negócio, porque, na verdade, você vendo um trechinho, né? Você não tem condições de entender o que está por trás do conteúdo e tudo mais, né? Bom, nós estávamos falando só do Bob Esponja, que é, até hoje, né? Fenômeno. Um fenômeno, um clássico e tudo mais. Então, assim, ali eu aprendi uma grande lição na vida, dizendo assim, olha, na verdade é o consumidor quem manda, como a gente sabe disso, né? Ou seja, ele é que vai curtir ou não aquele conteúdo e dizer, pô, eu gosto disso e vai, né,
vai ser possível a gente trabalhar em licenciamento e tudo mais. Então, esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive aí em relação a não dar certo. Agora, em termos de acerto, a própria Peppa Pig, quando a gente trouxe aqui para o Brasil, havia Tinha tudo muita... para dar errado também, né? Exato. Tinha tudo assim, você fala, o pessoal fala, nossa, é um conteúdo britânico, né? O que vem da Inglaterra que, né, que dá certo no Brasil? Não é simples, não é fácil, né? E a gente começou a ver um pouco, né, não só do conteúdo em si, mas também do sucesso que estava fazendo em alguns países. Isso é um bom balizador para a gente, tá? E tudo, porque quando vem sucesso em alguns países, aí não tem como, né? Na verdade, claro, o Brasil segue um pouco mais culturalmente alguns mercados e não tanto outros, né? Mas quando a marca está indo bem em vários mercados, fatalmente no Brasil não vai ser diferente, né? E aí a gente acreditava, né? No começo ninguém conhecia, quem é essa porquinha cor-de-rosa, como é que é essa história e tudo mais. E aí, bom, virou o que virou, né? Então, Peppa Pig e tudo mais. Então, assim, na verdade a gente faz apostas, né? Apostas assim, claro que com risco calculado, dentro daquela marcas que fazem parte da estratégia do portfólio, ou seja, o que a gente está buscando, né? E com potencial, né? Às vezes já comprovado em outros mercados, mas com potencial para aquele público-alvo que a gente está buscando e tudo, né? Então tem vários casos aí interessantes onde a gente aprende com o mercado e com o consumidor. Você tem no teu portfólio uma propriedade que eu acho que ela é praticamente única aqui no Brasil, pela longevidade, por ser um exemplo de tudo que tinha para dar errado e deu muito certo, e é algo que você praticamente não consegue imaginar fora da televisão, que é o Chaves e o Chapolin, né? É inexplicável, né? E aí eu queria ouvir de você, que é uma autoridade nesse tema, como é que se explica essa propriedade? Olha, bom, primeiro você é muito gentil, a gente não é autoridade nada, viu? A gente é aluno aqui, nós estamos sempre aprendendo, viu? Quem falar que é autoridade pode desconfiar, que uma coisa está errada. A gente está sempre aprendendo. A autoridade é o consumidor, vamos deixar para ele Boa. essa alcunha aí, né? A gente tem aí uma história e tudo mais, mas é só isso, né? Olha só, o Chaves é impressionante, porque o sucesso dele no Brasil chega a ser maior do que no México. Chega a ser maior do que no México, né? Então, assim, ele teve uma longa trajetória, uma longa história aqui no Brasil, veiculando na TV aberta, né? Chegando a um público importante, que tem muito a ver, aquela simplicidade, aquela coisa toda do Chaves, né? E aí ele ficou fora do ar há algum tempo. Voltou há pouco tempo atrás, né? E na nossa estratégia, no ano passado, o que nós fizemos? A gente trabalhou basicamente em duas frentes com o Chaves, tá? A gente trabalhou bastante na parte de exposição imersiva. Nós fizemos uma exposição imersiva do Chaves no MIS. A gente inaugurou no dia 6 de janeiro do ano passado, de 24. Era para ficar de 2 a 3 meses. Nós saímos de lá no início de agosto, porque o calendário depois já não nos permitia ficar mais. Ou seja, o público que foi na exposição imersiva do Chaves, aqui em São Paulo, bateu 330 mil pessoas, para você ter uma ideia, no MIS, tá? Eram 23 salas e tudo, e essa exposição está rodando o Brasil inteiro. Ela já foi para Salvador, fizemos 180 mil pessoas, Porto Alegre igual. E estreamos no fim de semana passado, nós estreamos no Rio de Janeiro, no Via Parque, no shopping lá, a exposição lá onde a gente também vai fazer aí talvez até um público maior do que Salvador, Porto Alegre, ou seja, a expectativa é que seja um público bastante grande lá, é um sucesso. Então, a Lotus trabalhou com a marca em exposição imersiva, que é dar a possibilidade do consumidor interagir um pouco com a história, o universo dos personagens, e trabalhamos muito o segmento promocional, publicidade. Fizemos grandes campanhas, a gente desenvolveu uma campanha grande com a IP, né, dos produtos de consumo da IP. Fizemos uma campanha com a Samsung, muito interessante, que é a linha SmartThings da Samsung. Isso deu muita visibilidade, muita mídia. E a partir daí, a gente agora está trabalhando as categorias principais. Então, o Chaves, de 3 anos para trás, o programa de licenciamento era para o fã, aquele fã mesmo hardcore. E hoje a gente percebeu que as famílias curtem o Chaves.
porque se identificam com esses personagens, com a simplicidade, né? Tá virando uma coisa cool, uma coisa, né, que todo mundo quer de alguma forma participar, né? Ou interagir. Acho que essa é a melhor palavra, né? Então eu colocaria o Chaves assim, ele tem um conteúdo que tem muito a ver com o nosso mercado, com a nossa cultura, né? Ele hoje veicula em várias plataformas, inclusive foi para o cabo e tudo mais, coisa que ninguém imaginava, ele foi, né, para lá. Teve a Biosérie, que foi essa série da HBO Max, que foi um enorme sucesso, enorme, contando a história toda do Bolanhos e tudo mais. O filho dele esteve conosco agora no Rio de Janeiro, no lançamento, esteve em São Paulo no ano passado e no Rio agora. Então, eles nos dão um grande apoio em termos de participar aqui no mercado, né? E eu diria assim, de novo, é uma estratégia. Não adianta você falar, eu vou fazer. Eu diria para você uma coisa, Fábio, na verdade, você ter meia dúzia de licenciados não é complicado, não é nada complicado. A gente tem uma trajetória longa, muitos contatos e tudo, a gente traz essas empresas. Mas a questão é como é que a gente vai fazer isso dar certo no PDV? Como é que a gente vai trabalhar o marketing disso? Né? E hoje você sabe, o marketing é desafiador, né? Porque não só o físico, mas o digital também, né? Como é que você impacta, né, no digital e tudo mais, com campanhas e tudo. E aí as plataformas são muito importantes, né? As plataformas digitais. Se você me permite, só voltando um pouquinho para o Claro. Snoopy rapidamente, né? Em termos de mídias sociais do Snoopy, por exemplo, são mais de 22 milhões de fãs do Snoopy em mídias sociais, né? O TikTok tem um público assim enorme, nós estamos falando em mais de 2,5 milhões de pessoas no TikTok, e a gente tem o TikTok em português também, ou seja, postando material, conteúdo no nosso idioma, não é só o internacional, né? E aqui a gente já está com mais de 500 mil pessoas aí, fãs, seguidores no TikTok e tudo. Então hoje trabalhar o universo digital é fundamental, né? A experiência que o consumidor tinha com a tirinha de jornal, né? E eu vejo isso da história até do próprio Maurício de Souza, que era muito forte, né? A tirinha do jornal e tudo. Depois vieram as revistas em quadrinhos, né? E o Snoopy também essa é a origem, né? Esse é o nascedouro. Hoje a mídia social te permite interagir com o consumidor a todo momento, né? Ele curte lá a postagem e já faz o dele, já interage com o dele, e aí vai multiplicando e tudo mais. E aí vem os virais, vem essa coisa toda, né? Então, acho que esse universo digital hoje é desafiador para todo mundo, né? A gente tá, às vezes olha e fala, o que é isso aqui que está acontecendo? Você não entende bem, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, abre um sem número de oportunidades e tudo mais, né? Então, assim, te comentei um pouco do Chaves, da estratégia, né? E eu falei, em relação ao Snoopy, você perguntou o que a gente fez esse ano, eu te comentei. E para o ano que vem a gente vai ter uma grande exposição imersiva do Snoopy. Em junho, como eu comentei e tudo mais, a gente vai estar com essa grande exposição. Então aguardem novidades do Snoopy aí, porque a gente não para nos 75 anos, vem muito mais pela frente. Que assim seja. Que assim seja, né? Celso, queria agradecer muito esse nosso bate-papo, foi muito bacana. Enfim, você vai ter que voltar aqui algumas vezes para a gente abordando esse tema de licensing, A hora que é que você me muito convidar, eu importante. tô aqui. Que bom, A hora que você convidar. que delícia. Obrigado de coração, e principalmente por você falar de coisas, da importância que é para o Brasil, né, do Chaves, do Chapolin, e outra que importância também para o Brasil, mas para mim especialmente, que é o Snoopy. Muito obrigado. Estamos à sua disposição, Fábio. Foi um grande prazer e voltaremos em breve. Que legal. Tá bom? E é isso, queridos amigos. Agora eu não sei vocês, mas eu provavelmente vou chegar em casa e vou pegar ou uma das minhas tirinhas ou um dos filmes que eu tenho do Snoopy para assistir. Eu queria agradecer do fundo do coração. Você me E aqui, permite ó, te entregar isso aqui, ó, por gentileza, antes de você fechar com o seu público? e olha o presente que eu tô recebendo aqui. Começar pela sacola, né? Que essa sacola aqui ninguém vai poder tocar em casa. E aqui, ó. Então aqui eu tenho um presente 2 em 1. Eu tenho aqui o Charlie com o Snoopy, pequenininho. Diz Quando pelúcia. ele chega, não sei se vocês assistiram, mas o programa número 1 dele, o desenho número 1, quando o Snoopy entra na vida do Charlie, que é muito bonitinho, que ele vai ali no canil
e eles se escolhem, eu recomendo que você procure, e aqui com ovo de Páscoa. Celso, Ainda está válido, muitíssimo tá? Apesar obrigado. de ser ovo de Páscoa, Imagina, ele é atual porque ele vai ser lançado um pouco mais à frente. Mas eu trouxe só para você ver um pouquinho do produto que a gente faz, que é especial com embalagem. Não é um ovo qualquer com um brinquedinho dentro, não. É a experiência do consumidor poder pegar essa pelúcia e ficar com ela e brincar com ela. muito obrigado, mesmo de coração.